Salve, salve, rapaziadinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rautech. Videozinho importante, porque eu quero debater dois pontos muito importantes aí com vocês sobre essa parada que está acontecendo no Arch Linux, no AU. Então, eu quero muito deixar claro aqui algumas coisas para vocês. Para primeiro, você não cair em desinformação e segundo, você não espalhar desinformação, que são coisas que prejudicam também o sistema, a imagem do sistema, mas também prejudica você que pode parecer, né, uma pessoa idiota falando besteira. Então, vamos aprender aqui certinho, não uma aula, porque eu não sou nenhum perito nisso, mas sim aprender o que é óbvio, o que está escrito e o que a distribuição já nos deixa bem claro. Então, vou estar falando disso com vocês hoje, tá? Então, é muito importante que vocês prestem atenção para não se enquadrar em coisa errada. Então, serão dois pontos aqui que eu quero que vocês peguem para não se enquadrar em coisa errada. Se você é um usuário novato, tanto no Linux como em geral, ou no Arch Linux, é normal que você tenha essa dúvida. Ah, Rael, eu estou em perigo, o Arch Linux não é seguro, tal. Porque você pode até pensar, e é normal que você pense, que o AU faz parte do repositório padrão do Arch Linux, ou seja, é dali que eu tenho que baixar meus apps mesmo e lá tá tudo infectado. Então, ok, você ter essa falta de informação não é algo errado, é algo que acontece. Ninguém que iniciou em alguma coisa, ou talvez já tenha um tempo utilizando, mas não é de pesquisar tanto, pode ter dúvidas. E eu acho que é papel de quem cria conteúdo tá ali para informar e mostrar o ponto certo das coisas. E como eu faço conteúdo de Linux aqui, muita gente acompanha as coisas de Linux aqui no meu canal, eu acho que é muito importante eu estar falando isso para vocês. E tem o segundo ponto, que é a pessoa que tem conhecimento sobre isso e utilizou o que aconteceu de má fé para falar coisa que não é para ser falado, mas aí não vou entrar no critério de quem fala. Tem gente que é usuário de distribuição X, que gosta da base X, aí vê que deu ruim lá em alguma coisa do Arch Linux, fica feliz, tá ligado? Nem liga se tem usuários que perderam dados, não. Parece que fica animado que alguma coisa deu errado para alguém, sendo que isso não muda nada na vida da pessoa que está utilizando. Tem pessoas de outro sistema que ficam felizes, como se o sistema que você utilizasse também não tivesse um monte de problemas de segurança, ou aquela pessoa que é má fé mesmo, rapaziada. E isso acontece. E isso aí não vai ser a gente que vai conseguir mudar. Basicamente é da índole da pessoa, da índole de cada um faz o que quiser com a sua. Então, para vocês que me acompanham, é importante que eu fale e mostre para vocês isso tudo certinho para não ter dúvidas, para vocês que me acompanham e querem não cair em uma desinformação e também não espalhar a desinformação, que é pior ainda. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou estar passando aqui, antes de mais nada, vou estar fazendo esse videozão aqui no Windows mesmo, porque eu instalei o NixOS, rapaziada. Não foi uma experiência muito boa, não. Aí eu vou vir gravar aqui, como o vídeo é sempre eu faço essa separação, gosto de sempre avisar vocês, né? Quando é vídeo de Windows, eu faço no Windows. Quando é vídeo de Linux, eu faço no Linux. Mas hoje é um videozinho mais especial, não tem problema estar fazendo aqui. Então vamos partir aqui para a tela do desktop. Vou estar abrindo aqui diretamente. Antes de mais nada, a gente está com uma metinha que está aparecendo aqui em cima de mim, ó. Em cima da minha cabeça aqui, ó. Ui, 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 ui. Que é para a gente estar adquirindo uma placazinha da AMD. Se você quiser colaborar com a gente, papum, QR Code tá aí. O Pix também tá na descrição, caso você queira fazer diretamente. Me ajuda pra caramba. Se quiser também se tornar membro, vai ajudar também. Tem um sorteio rolando aí também. Vê nos outros vídeos, porque esse é importante, não vou perder tempo. Vamos lá, diretamente, vou estar abrindo o meu navegador. Opa, vim para outra coisa aqui, rapaziada. Vamos para uma nova aba aqui. Deixa eu estar pesquisando diretamente por AUR. AUR e vamos lá. Aqui a gente está no AUR, rapaziada, que basicamente é o repositório do... O repositório não, que é o site do Arch. E aqui no site do Arch Linux, a gente tem, aqui na wiki do Arch Linux e tal, a gente tem o AUR. Então, basicamente, a gente vai acessar aqui e eu vou mostrar uma coisa bem importantezinha para vocês, tá? Vou estar traduzindo aqui porque eu acho que essa parada nunca funciona. Deixa eu ver se vai funcionar. Português, não, não está funcionando, então eu vou traduzir diretamente para vocês aqui. Ok, aqui, esse é o site do Arch Linux do AUR. O site do AUR está aqui. AUR, site está aqui. Bem-vindo ao AUR. Por favor, leia as diretrizes do usuário AUR para obter mais informações e as diretrizes de envio.
do AUR. Se você quiser contribuir, bababá, bababá, conformidade com os padrões, contrários serão excluídos. Lembre-se de votar em seus pacotes favoritos. Algum pacote forem ser fornecidos com binários extra. E aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Isenção de responsabilidade. Isso aqui não é que tá aqui do nada. Ah, aconteceu aquilo aí botaram. Não, rapaziada, já estava aqui. E a gente já vai falar sobre isso. Injeção de responsabilidade. Pacotes AU são conteúdos produzidos pelo usuário. E o AU é basicamente, quer dizer isso. Produzido pelo usuário. Qualquer uso dos arquivos fornecidos é por sua conta e risco. Beleza? Ótimo, entendemos isso? Esse aqui é o site. Então, basicamente, vamos estar voltando aqui para eu ter esse papo com vocês mais chegado. Basicamente, o que está dizendo aqui é um repositório da comunidade, não é o repositório da distribuição. A distribuição fornece os pacotes pelo Pacman, não é pelo AU. Então, quem fala assim, o Linux não é seguro porque fulano pegou vírus pelo AU, o cara tá de sacanagem. Tá de sacanagem, porque se o cara conhece, se ele conhece, se você é novato, não entra nessa, não tô falando com você porque você não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento não é culpado. Mas aquela pessoa que já sabe, ela tá na maldade, entendeu? Ela tá espalhando desinformação. Sabe por que ela tá espalhando desinformação? Porque é a mesmíssima coisa que eu vim aqui no Windows e, vamos supor, vou estar fazendo uma suposição aqui, tá? Tô aqui. Deixa eu ver um app que eu tenho aqui que não era, não quer dizer que não era para eu ter, mas deixa eu ver que eu tenho algum app aqui que se eu instalar com Windows, ele não vou fazer a instalação, mas o Hydra, uso para baixar jogos grátis. O que é que acontece? O Hydra, se eu baixar ele nem detecta vírus, basicamente. Então não detecta. Mas vamos dizer que eu instalo o Hydra, o Windows Defender ou o Smart Screen, seja lá o que for da vida, ele vai lá e detecte e fale para mim. Esse pacote não pode ser instalado por tal coisa, tal coisa. Muitas das vezes o Windows ele não detecta que tem um vírus no pacote, ele detecta que aquele pacote não é conhecido, não é assinado basicamente. Então, ele não é que ele não permite, ele te alerta. Se você ir lá naquela perguntinha do Windows e botar manter mesmo assim ou instalar mesmo assim, aí vamos dizer que você foi lá e fez. Você foi lá e clicou instalar mesmo assim. Se você pegar vírus, a culpa é do Windows ou é sua? É sua, porque o sistema ele te avisou. E basicamente é isso, é disso que se trata. Quando a gente instala uma coisa que não é fornecida pelos meios oficiais do sistema, quem está pegando aquilo para você é o usuário, entendeu? Então, basicamente é isso. O AU é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa se eu vier aqui no meu Windows instalar uma coisa por fora de um site, de qualquer lugar que eu peguei, ir lá desativar e instalar. A única diferença é que o AU, ele não é tipo, ele não é um lugar onde tipo vai te avisar e você avisar que eu digo assim, não vai ter um antivírus na sua tela batendo assim, ó, não instale. Porque basicamente ele já está te dizendo que aqueles pacotes ali, eles são postados por usuários, basicamente. Então, aquele usuário postou ali, se tiver de ter alguma coisa errada, a comunidade olha, pode detectar, manda, eles removem. Mas isso pode passar, porque é um repositório da comunidade feito para isso mesmo. As pessoas jogam os pacotes lá e isso acontece. Não é a primeira vez que tem um problema de segurança no AU. Basicamente, não é a primeira vez. Tanto que, por ser um repositório como ele é óbvio que vai ter esses problemas dentro do AU. Muito óbvio. Mas o AU não é o Arch Linux. Então, assim, não é o Linux que não é seguro. Não é. É, isso você poderia dizer se, pô, eu instalei pelas formas oficiais do sistema ali, tudo certinho, sem nenhum aviso, sem nenhuma isenção de responsabilidade que está clara dentro do site te informando o que que é. Eu fui lá, pum, botei. Ou se não, eu instalei o sistema e já veio ali o AU, e quando eu fui instalar tal app, o sistema mesmo puxou do AU. Não, rapaziada, não funciona assim. Até em algumas distribuições, se funcionar assim, tá? No Arch não é assim. Se isso acontecer em alguma distribuição, aí é caso de você reclamar com a distribuição
mas eu pelo menos não uso nenhuma distribuição que já veio assim. O CashOS, por exemplo, ele tem o shell ali que você clica para ativar o AUR. Ele até vem com o Paru e a comunidade até estava conversando lá com eles para meio que seria bom que viesse totalmente desabilitado, né, de fato, para o usuário ter que ir lá instalar tudo para utilizar o AUR. Mas basicamente o CashOS, por exemplo, ele tem o seu próprio repositório. E ele puxa algumas aplicações do AU. Só que o que que eles fazem? Procurei me informar lá, eu entrei, pesquisei bastante. Eles pegam alguns apps do AU selecionados e botam dentro do repositório deles, mas passa por uma verificação, ou seja, todos os pacotes que estão dentro do CashOS, que são puxados do AU, eles só são atualizados conforme tem uma verificação pelos mantedores da distribuição. Então é assim que funciona. Inclusive o CashOS tem cerca de 50 pacotes puxados do AU. Falgos Launcher e outros aí são puxados do AU e são verificados. Por isso que algumas vezes tem pessoas perguntando lá nos fóruns do CashOS, por que que tal pacote no AU já está atualizado, mas no repo do cache não está atualizado? Porque ainda não passou pela verificação. Então, isso é uma forma oficial da distribuição de te oferecer o seu software, tá? Se acontece, por exemplo, de eu baixar um app qualquer dentro do repositório do CashOS, que é a distribuição que eu uso por padrão, e ela tiver com o pacote infectado, aí sim eu posso dizer, rapaziada, o CashOS não é seguro. Eles deixaram passar um pacote infectado dentro das formas padrões de distribuição de apps do sistema. Mas eu não posso falar isso do AU, porque tá autoexplicativo, e aí, rapaziada, me desculpa, talvez você possa até me dizer: "Cara, eu acho que falta um pouco de UX/UI em algumas coisas no Linux", e isso eu confesso para vocês e falo para vocês que é verdade. Por exemplo, falta uma mensagenzinha ali, talvez, de sendo mais direto, talvez, mas é tão difícil que a gente espere isso do Linux, porque, pô, ok, vamos supor que o KDE faça uma mensagenzinha de toda vez que você for baixar um app no AU, apareça uma notificaçãozinha do próprio sistema falando: olha, cuidado com a UR, não sei o que, não sei o que, toda vez que você for instalar. Mas mesmo assim, vamos ser claro um com os outros. Muita gente é simplesmente digitar OK ali e baixar do mesmo jeito. Reclamam muito quando dá ruim, mas o pessoal sabe que tem um risco e continua utilizando, ou continua utilizando sem verificar, porque diferente de alguns sistemas ou de algumas outras coisas que você baixa por aí, o que a o Arch Linux, o AUR basicamente, né, não o Arch Linux, o AUR, ele te mostra todo o código da parada ali antes de você instalar. Quer dizer que você vai saber identificar se tem alguma coisa errada naquele código? Não, não quer dizer isso. Não vai estar lá o pkbuild, mas pode ser que esteja muito bem mascarado, pode ser que você não saiba identificar e blá-blá-blá-blá-blá, mas que mostra, mostra. Então, basicamente, tem essas coisas. Então não vamos sair, rapaziada, espalhando coisa que, pô, das duas uma, se você não está informado, e uma coisa que eu falo para vocês no Linux, sempre pesquise das formas que vocês estão utilizando o Linux, porque é sempre explicado na documentação, no site oficial da distribuição, então tá aqui basicamente para a gente ver a parada, tá aqui escrito. Não é Rael que está inventando para vocês, não é o Art que o Aur que botou isso aí depois que deu ruim. Não, isso aqui sempre esteve aqui para falar para vocês. O AUR já teve problemas no passado, dessa vez eu acho que foi numa escala maior do que já vinha tendo, mas basicamente é isso, é um repositório da comunidade. É tipo assim, eu fiz meu appzinho, joguei lá no AUR para vocês baixar, rapaziada. Vocês têm que confiar, vocês vão ter que confiar em mim, basicamente. Porque o Arch Linux não vai pegar todo o AUR e fazer uma limpa para ficar olhando o que que é malicioso, o que que não é. Basicamente funciona dessa forma. E quem está falando para vocês que Linux não é seguro, e aí a gente pode debater questão de segurança de sistemas. E eu não estou falando sobre a segurança do sistema em si, mas não é por conta do ocorrido que aconteceu no AU que dá para sair falando se Linux é seguro ou se não é. E basicamente, você que também utiliza outra distribuição, até teve um rapaz que comentou aqui nos comentários, não estou falando mal dele não, tá? É só usando o comentário dele como exemplo, ele falou que ele usa o Linux Mint por isso, porque é mais seguro, não sei o quê. E eu falei para ele que é a mesma coisa que ele usar uma distribuição base Debian ali, um Linux Mint, base Ubuntu e tal, e ele sair instalando um monte de PPAs de terceiro
um monte de repositório de terceiro dentro do Linux Mint dele e se der algum BO, ele falar que o Linux Mint não é seguro, entende? É essa mesma coisa. O Linux Mint, os PPAs, eles são muito mais difíceis disso acontecer, porque eles não são tão abertos como o próprio AUR dessa forma, mas pode acontecer. A mesma coisa se você baixar qualquer sistema que você baixe alguma coisa que é de terceiro, que uma pessoa te manda ali, você vai estar confiando na pessoa que te mandou, ou no repositório do AUR, por exemplo, na pessoa que postou aquilo. Então, basicamente, é uma coisa que você está fazendo por sua conta e risco, e que tem ali mostrando para você que é algo perigoso. Já tem tudo. Se você pesquisar brevemente, você vai ver episódios que já aconteceram no passado. Recentemente teve um pacote dentro da AU que se disfarçava do Google Chrome, basicamente para tentar roubar informações de pessoas, etc. Coisa que acontece a rodo no Windows, porque o pessoal instala e eu utilizo os dois sistemas, não fico dando de fanboy de um ou de outro. Eu utilizo o Windows aqui também quando eu gosto de utilizar para jogar, para utilizar coisas que o Windows faz melhor do que o Linux. Utilizo o Linux porque eu gosto de utilizar também. Então acontece nos dois sistemas. O Windows tem várias falhas. E olha que o Windows você vai falar, ah, mas o Windows tem antivírus. Beleza, o que que adianta? Se um monte de notícia aí aparecendo que vários e vários computadores foram infectados com vírus no Windows, tem a questão do usuário, que é o que eu falo para vocês. Muita gente tipo, eu acho que a maioria dos sistemas são seguros. Seguros, assim, até certo ponto. Porque a maioria dos sistemas, ele tem uma segurança básica que para o usuário mais, assim, não vou dizer inteligente, mas para o usuário que não burla a segurança do sistema, aquilo ali já basta na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O problema é que a gente é infectado por pessoas que têm essa mania de, vamos supor, eu vou instalar um programa aqui, tá? Deixa eu até voltar que eu esqueci. Eu vou instalar um programa X ali no meu sistema, aí tem alguma coisa me notificando que não é para eu fazer. Seja lá, eu instalei pelo navegador. Navegador tem isso também. Às vezes você vai fazer um download de um programa pelo navegador e ele te mostra ali, ó, tal app é suspeito, não sei o quê. Aí você vai lá e bota baixar mesmo assim. No Android tem isso, rapaziada. Tem isso no Android. Eu já tive que, para instalar um APK modificado para ver um filme, eu tive que ir lá no Android, ativar fontes de conhecida, ir lá, aí o Google Play Protect apareceu para mim mostrando, vai instalar tal app, eu fui lá, instalei mesmo assim. Se acontecer alguma coisa no meu celular, a culpa é de quem? É minha. Mas aí tem aquele tipo de pessoa que vai fazer isso, faz todo o passo a passo, desativa a segurança do sistema, desativa isso, desativa aquilo, e quando dá ruim, que ele pega algum vírus, pega alguma coisa, ele começa a culpar o sistema. Ah, o Windows não é seguro, o Linux não é seguro. Mas quando você vai ver, o camarada desativou toda a segurança do sistema para usar o sistema ali, para instalar tal coisa, tal coisa. Tem uns que pensam assim: ah, eu vou instalar, desativar o meu sistema, instalar, depois eu ativo a segurança do sistema de novo. Mas aí você já botou o app para dentro. Se for algum tipo de vírus ali mais espertinho, depois que ele já está dentro, tem alguns antivírus que não vai detectar. E aí, quem tiver de pegar, pegou. Já era. Entendeu? Então vocês têm que ter essa questão ali também bem instruída. E não vai na linha de muita gente, não muita gente, mas algumas pessoas que estão sim naquela má fé com o sistema, rapaziada. Sinceramente, porque o negócio tá escrito, irmão. Quem não tem informação, beleza, é aquela pessoa que tá desinformado na parada. Mas quem já manja, quem já instala, quem já é, ó, milianos no bagulho de sistema, pô, vai dizer que não sabe que o AU não é o repositório do Arch Linux. Vai dizer que não sabe que o AU é o lugar onde o pessoal posta as coisas lá, os usuários, a comunidade posta pacotes, tal, que builda lá até do Debian, posta lá, pacote disso, pacote daquilo. Vai dizer que não sabe. É inocente. Pô, rapaziada, então presta atenção também. Não vai na de todo mundo, não vai na minha, não vai na de todo mundo, não. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta para acabar com a desinformação em vez de espalhar. Por exemplo, se você pegar uma IA e você explicar para ela, ó, aconteceu isso e isso no AU. Isso quer dizer que o Arch Linux não é seguro, isso quer dizer que o Linux não é seguro. Pega a explicação da IA que ela vai te dizer, que ela vai falar para você exatamente isso. Basicamente, vamos fazer esse teste aqui para não ficar muita coisa. Pera aí, prontinho, rapaziada. Fiz aqui a pergunta aqui, vou estar mudando para vocês. Vamos ler aqui a resposta da IA. Ó,
Pesquisei aqui, tá chat temporário para a memória dela não infectar a resposta. Se eu baixar um app do AU e ele vir infectado, eu posso dizer que o Linux não é seguro, que o Arch Linux não é seguro? E essa é a resposta. Essa é uma excelente pergunta e toca no coração de como funciona a segurança e sistemas. Tá bom. A resposta curta é não. Você não pode dizer que o Linux ou o Arch Linux não são seguros por causa disso. Para entender o porquê, precisamos separar o que é a segurança do sistema e o que é a confiança na fonte de software. Vamos quebrar isso em parte. BBB, aqui, um aviso, tá? Até mostrou um sinalzinho de aviso aqui, ó. Aviso oficial do Arch, a própria equipe, aqui já mostra aqui em cima, o AUR não é um repositório oficial do Arch Linux. Ele é um ecossistema mantido pela comunidade onde qualquer usuário pode enviar um script chamado pkbuild para compilar e instalar um programa. O aviso oficial do Arch Linux, a própria equipe do Arch Linux deixa um aviso explícito em sua wiki. O AUR deve ser usado por sua conta e risco. Você deve inspecionar os arquivos antes de instalar. Se você baixar algo do AU e o app vir infectado, o que falhou não foi a segurança do Arch Linux, mas sim o mecanismo de confiança entre você e aquele desenvolvedor anônimo da comunidade. Será que é difícil da pessoa entender isso aqui, rapaziada? Para você que é iniciante, beleza. Mas quem é miliano de sistema tá fazendo na maldade. Tá fazendo na maldade, postando essas coisas, desinformação. Tem aquele pessoal que é timinho de distro, que aí é distro 1, distro A, aí fica nessa. Mas tem aquele pessoal que também tá na maldade nisso aqui. Porque quem já conhece distribuição de Linux, quem já conhece sistema operacional e principalmente quem for fazer um vídeo, tem que entender, pelo menos pesquisar sobre aquilo antes de pá, né? Porque já tá ali bem fácil para vocês pegar, entendeu? Se você utilizar das ferramentas que a gente tem hoje de forma inteligente ali para você pesquisar, você não cai mais em papinho de ninguém. Porque você vai ver a parada ali para você certinho, rapaziada. Tudo certinho. Então, para vocês que são meus inscritos aqui, tenho o maior carinho por vocês aí, que vocês possam ter também essa malícia, tá ligado? Olhou, viu a paradinha ali, preste atenção certinho na informação, não vai só na minha informação, porque eu também não sou perito em nada, posso estar errado também, então se eu falar alguma coisa errada aqui, eu vou sempre tentar me retratar, mas você também pesquisa ali a informação certinho para depois você repassar essa parada lá para todo mundo, conforme você averigou tudo certinho ali para você não sair falando doideira. Então, basicamente é isso, rapaziada. Me desculpe, eu não sou muito de entrar em vídeo mais sérios. Sempre eu gosto aqui de falar de personalização, de app novo, disso e daquilo, mas basicamente eu trouxe aqui para vocês. Tinha gente nos comentários também com dúvidas, então é bom esclarecer certinho. Quem quiser sair do Arch Linux, pô, tranquilo. Pode ter gente que olha e fala assim, pô, Arch Linux, Cache e tal, e fala, pô, eu uso Arch, eu uso Cache por conta do AU, porque tem muita coisa que eu uso que depende do AU. Vou para tal distribuição pro Fedora, como teve um mano que falou que iria pro Fedora e tal. Tranquilo, irmão. A decisão de qual sistema você vai instalar no seu PC é algo particular seu, daquilo que você quer para sua vida ali, o que vai te ajudar ou não, qual ferramenta vai agilizar o seu trampo ou o seu lazer, e basicamente é isso. Não tem o que ficar explicando de qual sistema você vai, não. Tá de boa, qualquer coisa. Agora, se for por conta disso, que você entenda todos os fatos certinhos para você ter tudo em mão, analisar, pô, isso é isso, X é X, Y é Y, sem erro. Então, basicamente é isso, rapaziada, porque eu vi muitos fóruns aí lá no Reddit de gente falando doideira, já vi vídeo também de gente falando, então, tipo, não é a mesma coisa. Arch Linux, AU, repositório da comunidade, Pacman, repositório do sistema Arch Linux, mantido pelo Arch Linux, verificado pelo Arch Linux. Então, é exatamente isso. Tamo junto, vou ficando por aqui. Não se esqueça de votar não, né? De colaborar com a gente caso isso bata no seu coração aí, na sua mente. A gente tamo juntão aí. Então, vou ficando por aqui. Fui!